Olá a todos, meu nome é Elizabeth Castelon Conquevitz, eu sou médica, neurologista, psiquiatra, professora associada da UFGD. Esse filme é para falar sobre o transtorno obsessivo-compulsivo na criança. O TOC, ele é um transtorno psiquiátrico, acredita-se que seja até mesmo um transtorno do neurodesenvolvimento, que acomete por volta de 2% das crianças, de 0,5% a 2% das crianças, quer dizer que ele é bem frequente. Um transtorno que a criança tende a manter em segredo, então a gente vai falar nesse vídeo também como reconhecer, que às vezes a criança tem o TOC, muito provavelmente ela não vai contar. É um transtorno que não melhora sozinho, muito dificilmente vai melhorar sozinho. A tendência é se cronificar e durar meses. Então é alguma coisa que causa muito sofrimento, que precisa ser reconhecido. Então, primeiramente, o que ele é? O TOC, como o nome diz, ele se caracteriza pelas obsessões, que são pensamentos, e as compulsões, que são atos ou também pensamentos. Então, vamos lá. A obsessão é um pensamento que vem na minha consciência e que fica aquele disco enroscado, do qual eu não consigo me livrar. Aquele pensamento fica como se fosse uma coceira, eu quero coçar, eu quero esquecer daquela coceira, eu não consigo. Aquilo gera ansiedade, aquilo gera angústia. É um pensamento que eu reconheço como não tendo sentido. Não tem a ver por que eu estou pensando isso, mas na hora que eu estou pensando, aquilo toma tanto conta de mim que eu não consigo me libertar. Não adianta falar, não, eu sei que é ridículo, eu sei que não faz sentido. Isso não funciona no sentido de fazer com que eu me liberte. O pensamento é mais forte. Acredita-se que a causa seja uma alteração em alguns circuitos cerebrais, que a gente chama de circuitos frontoestriatais, que tem como função inibir conteúdos de adentrarem a minha consciência, ou quando adentram, de ter a importância. Então, é um conteúdo que pula o muro, que consegue entrar na minha consciência e para o qual, por algum motivo, o meu cérebro dá importância. E ele não só dá importância, como é uma importância negativa, ele dá um valor negativo e fica oprimido e fica angustiado com aquilo. Então, por exemplo, o pensamento de contaminação. Então, eu posso me contaminar, eu posso ter várias bactérias nas minhas mãos, eu não posso pôr a minha mão aqui, não posso pôr a mão ali, não posso sentar ali, não posso dar a mão para uma pessoa, porque eu posso me contaminar. Então, aí a criança, por exemplo, lava a mão não sei quantas vezes por dia, até que a mão dela fica toda machucada, sangrando, cheia de feridas, de tanto que ela está lavando a mão ou de tanto que está tomando banho. Mesmo que a criança entenda que aquele medo de contaminação é exagerado, ela não consegue, esse reconhecimento, essa crítica, não é suficiente para impedir que aquele pensamento não apenas fique se repetindo, como fique causando angústia e medo. Um outro tipo de toque, um toque de escrúpulo, a gente chama de escrupulosidade. Então, será que eu falei toda a verdade para aquela pessoa? A pessoa me chamou e me perguntou como é que foi meu dia. A professora perguntou, será que eu falei toda a verdade? Não, eu tenho que voltar lá e repetir e contar tudo de novo. Eu tenho que contar detalhes por detalhes, detalhes por detalhes, tudo que eu fiz. Quando eu contei, aí vem de novo o pensamento, que é a dúvida. Será que eu contei a verdade ou não? E aí vem a compulsão, que é o ato de eu ter que contar tudo de novo, para ver se eu reduzo a minha dúvida. No caso da limpeza, da contaminação, o pensamento é o medo de contaminação, essa é a obsessão, é o pensamento. E a compulsão é eu lavar minha mão para tentar reduzir esse pensamento que fica me dizendo que eu vou estar contaminada. No caso do escrúpulo, é eu falar, será que a obsessão é, você não falou toda a verdade, você não contou direito. E aí a compulsão é eu ir lá e contar tudo de novo para ver se eu reduzo aquilo. Mas aí volta o pensamento dizendo, não, mas você se esqueceu de um detalhe. Você não prestou atenção. Ou você disse aquela palavra, mas você não disse aquela outra. Né? Ou uma obsessão por simetria, que as coisas têm que estar de um jeito determinado certo. Tem um termo em inglês que é just right, quer dizer, just right tem que estar daquele jeito. O meu cérebro tem que aprovar. Ele tem que falar, realmente, os objetos ficaram do jeito ali que tinha que ser.
ou aquele passo ali que você deu, aquele jeito que você ajeitou a cadeira, os móveis, ou seja lá o que for, ou aquele jeito que você colocou as frases no caderno, aquele jeito que você fez o desenho, o espaço do parágrafo ficou do jeito que tinha que ser. Então esse é de simetria, de checagem. Esse perfeccionismo tem que ser desse jeito, porque se não ficar assim, uma coisa ruim vai acontecer um acidente, vai acontecer, eu vou cair, ou uma tragédia vai acontecer, e aí você fala, a criança não está psicótica, ela sabe que aquilo é irreal, mas naquele momento, o fato de saber que é irreal não reduz a ansiedade, não reduz a obrigação interna de ter que fazer aquele ritual, quer dizer, eu tenho que ter certeza de que está tudo simétrico, que no meu caderno está tudo escrito certinho, porque senão alguma coisa ruim vai acontecer. Existem as obsessões com pensamentos agressivos, com medo de perder o controle. Eu tenho medo que eu possa dar uma facada em alguém, eu tenho medo que eu possa empurrar alguém, ou que eu possa xingar alguém. Então, será que eu xinguei? Será que eu não xinguei? Será que eu vou lá? Então, será que eu tenho esse pensamento mesmo? Então, isso causa muita angústia. Por exemplo, na obsessão agressiva, será que eu posso empurrar aquela pessoa? Não, realmente eu estou com vontade de empurrar. Então, eu tenho que passar lá bem perto dessa pessoa, eu tenho que tocá-la para provar para mim mesma, olha, tá vendo? Eu não sou agressiva, eu não vou empurrar. Mas aí volta a obsessão falando, não, você ficou porque você ficou pouco tempo. Se você tivesse ficado um pouquinho mais de tempo, você iria ter perdido o seu controle sim. Você tem que passar lá de novo, você tem que tocar a pessoa de novo. E aí a pessoa fica repetindo essas compulsões. Então, na criança, uma das características mais importantes do toque, como eu falei agora, é essa questão de ter a crítica, de saber que aquilo não tem sentido. Essa crítica não te ajuda, mas você tem. Agora, na criança, isso pode ser um pouco reduzido, isso depende da idade da criança. Então, pode ser que ela sabe que não é, mas um pouco, principalmente naquele momento onde as obsessões estão muito fortes, pode ser que ela não consiga se distanciar cognitivamente, intelectualmente do pensamento obsessivo. Obsessão, então, tem muito a ver com dúvida e com prova e contraprova. Você provou, eu provei que eu fiz o certo, mas aí volta o pensamento e fala, não provou não, tava assim, faltou isso, isso, isso. Aí você vai de novo, não, eu lavei minha mão, eu lavei assim, assim. Aí vem o pensamento, não, tem um detalhe aqui da sua mão que você não lavou. Não, eu fiz a simetria, ficou tudo simétrico. Não, mas você não conferiu, será que tá simétrico mesmo? Então sempre é essa coisa brigando com você. Uma outra característica do toque é você achar que aquilo que você quer fazer é como se você já tivesse feito. Então aquilo coloca uma angústia muito grande, que é você achar que você é mal. Então, por exemplo, eu tenho um toque de, como eu falei, do controle da agressividade, que eu poderia bater naquela pessoa. Parece que só o fato de eu ter falado é como se... Então, sou eu mesmo que estou querendo bater. Então, isso faz parte do tratamento no toque, você aprender junto com o seu psicólogo que aquilo é um pensamento intrusivo, que aquilo não é você. Você tem a sensação de culpa. Eu pensei, é como se eu já tivesse feito. A culpa que eu tenho, a vergonha que eu tenho, que eu teria se eu tivesse realmente batido naquela pessoa, eu passo a ter essa culpa só de ter pensado. É como se eu tivesse... E o fato de eu ter pensado torna aquele ato mais provável. Então, realmente alguém vai acabar batendo nela, ou talvez eu acabe batendo nela. Então, isso é um pouco também de pensamento mágico. Ou de eu achar assim, se eu não lavar a minha mão direito, eu vou ter um germe terrível que eu vou passar para minha mãe e minha mãe vai morrer. Então, essas fantasias que a gente precisa desconstruir no adulto, na criança mais ainda. Então, como eu falei, o toque, ele acontece em 0,5% a 2% das crianças, então ele é frequente. Eu tentei descrever alguns tipos de toque, tentei caracterizar, mas agora também é muito importante entender o que não é toque. Então, não é porque a criança gosta de empilhar os carrinhos que aquilo é toque. Não é porque a criança gosta de colocar as roupas cor com cor, acertar as cores, que aquilo lá é toque. Não é porque a criança fala, tem que ser desse jeito que eu quero fazer a comida, ajeitar a comida no prato. Ou seja, as manias. Essa coisa de ter uma mania, de ter um jeito fixo, de ter uma certa rigidez, de ter pouca flexibilidade, ou de gostar de determinados rituais, né? Ela quer deitar desse lado, quer deitar com o bonequinho dela ali, com o negocinho ali, porque senão ele não dorme, ele quer ter o paninho.
Manias não são toque. O toque, ele se caracteriza por duas coisas. Pelo tempo que ele te ocupa. Então, é um pensamento repetitivo que precisa ocupar pelo menos 1 hora, isso de acordo com o critério diagnóstico. Normalmente, ocupa muito mais. Então, você tem uma ideia de que você fica pelo menos 1 hora por dia envolvido com esses pensamentos que se repetem e com essas compulsões. Quando eu falei que a compulsão pode ser um pensamento também, por exemplo, eu tive um pensamento, eu acho que eu blasfemei Deus. Será que eu blasfemei? Será que eu não blasfemei? Cada vez que eu achar que eu blasfemei, eu tenho que rezar 5 Ave Marias. Então, eu rezei as 5 Ave Marias, tá? Agora, não, mas eu acho que eu blasfemei, porque no meio da terceira Ave Maria, acho que eu blasfemei. Então, agora eu tenho que rezar mais 5. E aí, eu fico fazendo. Então, a compulsão pode ser também um ato. Nesse caso, o ato de rezar. A obsessão é a dúvida, será que eu blasfemei ou não? E a compulsão seria o ato de rezar. Mas, como eu falei, o toque, ele se caracteriza pelo tempo. Tem que ser uma coisa que me ocupe muito o meu tempo. E aí ele se caracteriza pela segunda coisa, que é a disfunção. Aquilo me atrapalha muito. Eu não consigo, se eu sou adulta, eu não consigo trabalhar. E se eu sou criança, eu tenho uma redução muito grande no meu desempenho escolar e no meu desempenho social, nas brincadeiras com as outras crianças. Então é aí que os pais têm que aprender, têm que diagnosticar. Então não é a criança que fala, não, o livro dele tem que ficar assim, ou o sapato dele tem que ficar assim, ou tal. Tá, ele tem essas manias. O que eu tenho que ver? Eu tenho que ver se a criança está tendo um bom desempenho na escola. Isso é sempre um sinal de alerta que alguma coisa está acontecendo. Por que o desempenho do meu filho caiu? Ou ele já tinha um problema de desempenho antes, por algum transtorno de aprendizado, ou algum problema na própria escola, a professora foi substituída, a professora faltou, pandemia. Então, ou é alguma coisa ali, ou ele vinha bem e de repente foi caindo, eu preciso ver. Ele está deprimido, ele está ansioso, ele está sofrendo bullying, o que é que está acontecendo? Então, o toque pode ser isso daí. Na escola, a professora vai perceber assim, ele demora muito tempo para entregar uma atividade. Aí ele fica corrigindo, aí ele corrige de novo, ele corrige de novo. Ou ele se isola dos alunos, ou ele pede toda hora para ir para o banheiro para lavar a mão. Toda hora ele tem que lavar a mão, ou ele não encosta nisso, ele não encosta naquilo. E ele tá, na maioria das vezes, o toque vai ter comorbidades, ou seja, vão ter doenças conjuntas. Então, aquela criança, eu tô vendo que ele tá ansioso, a criança não tá legal. Ele tá triste, ele tá mal-humorado, ele tá irritado, ele não dorme direito, ele não quer brincar. Ou quando ele quer brincar, parece que as crianças não querem brincar com ele. Eu não sei se ele tá com nojo das crianças, ele tá irritado com as crianças. Ou ele demora um tempão para ajeitar e tem que ficar daquele jeito, aí as outras crianças não podem pôr a mão, não podem mexer. Então, para eu diagnosticar o toque, tem que ser alguma coisa. Tem 2 sinais que eu tenho que perceber na criança. Que aquela criança está tendo algum problema no seu desempenho. Quando eu digo desempenho, eu quero dizer o funcionamento, o jeito que aquela pessoa funciona. A criança é o funcionamento na família, com os amiguinhos, no grupo da igreja, na escola. Tá estranho, não tá querendo participar, não tá conseguindo participar, tá demorando muito tempo, não deixa ninguém encostar nele, tá estranho. Esse é um sinal. E o outro sinal é o sofrimento. Eu percebi, eu falo, meu filho está sofrendo, meu filho está chorando demais, ele está muito emburrado, ele está agressivo. Eu falo, mas está estranho. Porque a criança, muitas vezes, vai guardar segredo do toque, que é o que eu falei no início do vídeo. Então, ele não vai contar para você, mãe, eu tô tendo um toque de contaminação, tarará. Porque, às vezes, o toque até te envolve também, porque se eu não lavar minha mão, o meu pai vai se contaminar, ou vai acontecer não sei o quê, ou se eu não andar 3 vezes aqui, vai ter um acidente de carro, ou a criança, existe um toque que é voltado também para a sexualidade. Será que eu sou gay? Será que eu não sou gay? Será que eu sou pedófilo? Será que eu não sou pedófilo? Será que eu tô tendo? Então, isso não é tão raro assim. Então, você tem um menino e ele fica, não, eu acho que eu sou gay. Eu não sei se eu sou gay, eu acho que... E aí, o toque fica te falando aquilo. Não, você é. Você não viu que quando viu um menino, você achou aquele menino bonito? Mas se eu achei um menino, meu amigo, bonito, então será que eu acho que eu sou gay? Será que eu me tornei amigo daquele meu amigo só pra poder ter alguma coisa com ele? Não, quando eu vi aquele casal se beijando, eu fiquei... animado, excitado por causa de quem? Do homem ou da mulher? E o toque fica te jogando esse monte de dúvida.
Então, isso pode acontecer também na criança, na pré-adolescência. A causa do toque, ninguém sabe muito bem. A gente sabe que existe uma predisposição genética considerável, então o toque é mais comum em uma família. Se eu tenho o pai e a mãe com toque, eu tenho um risco muito maior. E em gêmeos univitelinos, o risco é muito maior, e mesmo entre irmãos. Então, a gente sabe que o toque existe uma predisposição genética, mas existem também fatores ambientais que a gente ainda não sabe muito bem como é que eles atuam. Por exemplo, um deles é o trauma, a criança ter passado por uma situação de trauma, né? Coisas, experiências que realmente foram ameaçadoras. E existe também uma hipótese questionada, que é a questão da infecção, da criança ter tido uma infecção e os anticorpos que atuaram contra aquela bactéria, esses anticorpos vão para o cérebro e acabam atuando e agredindo algumas estruturas do cérebro também. Tudo isso assim são hipóteses, são coisas que vêm sendo pesquisadas, mas que não está tão claro assim. O importante para os pais é como é que eu vou reconhecer, como é que eu vou suspeitar, e aí vem a questão do tratamento. O tratamento ele se dá com medicação e com psicoterapia. Psicoterapia tem que tomar muito cuidado, escolher um psicólogo que realmente saiba, não só saiba o que é toque, mas que tenha alguma experiência, algum conhecimento no tratamento do toque. Porque a terapia mais comprovadamente eficaz é a terapia de exposição com prevenção de resposta, mas isso você precisa saber fazer. Então, ela é uma terapia que envolve, você tá, por exemplo, a criança está se sentindo contaminada, só que ela resiste ao impulso de lavar a mão. Porque a gente sabe que quanto mais ela lavar a mão, mais ansiosa ela vai ficar. Naquele momento em que ela lavou, a ansiedade se reduz, mas dali a 5 minutos volta de novo. E dali a 5 minutos volta de novo. Então, você fica preso naquele ciclo. Então, a ideia é você falar, não vai lavar a mão. Mas se eu não souber fazer isso, por exemplo, eu mesma não sou psicóloga. Então, se eu não souber fazer isso, eu vou deixar a criança muito ansiosa. Então, é uma coisa que vai sendo feita aos poucos e conversando com a criança e apoiando, estando do lado dela. A medicação, essa é por conta do médico. Então, basicamente, a gente usa os antidepressivos, inibidores seletivos de recaptação de serotonina, e às vezes são adicionados antipsicóticos, e aí vai assim, aí não dá nem para entrar tanto, porque aí depende da comorbidade. Então, o toque, ele muitas vezes é acompanhado do transtorno de Tourette, que são tiques crônicos, motores e vocais. Ele muitas vezes é acompanhado de TDAH, mas também de depressão, de ansiedade. Ele acontece com mais frequência em crianças com autismo. Ele pode ser acompanhado do transtorno do estresse pós-traumático, que também pode acometer criança. Então, aqui realmente precisa de um psiquiatra que vai fazer a avaliação individualizada e global daquela criança, não é para tratar só o toque. Por último, eu queria falar assim, dos pais, que uma coisa que muitas vezes os pais fazem com todo tipo de problema na criança, é o que a gente chama de acomodação. Então, a criança quer que lave a mão, tá? Então, eu vou lá, lavou a mão 10 vezes. Não, a criança, ela quer que deite assim, só pode deitar com a cama virada para que lá, tá? Então, a gente vai adaptando. Um pouco acomodar, ou seja, adaptar o meu comportamento, o comportamento da família, todo o andamento da casa, para deixar aquela criança menos ansiosa. Isso é uma coisa que todo mundo faz com criança com autismo, com ansiedade, com depressão, mesmo com TDAH. Só que a gente precisa tomar cuidado de não fazer muito. Porque toda vez que eu faço isso, na realidade eu estou impedindo que a criança desenvolva os seus próprios recursos para que ela se adapte ao problema. Por exemplo, eu tenho uma criança, ele não come batata, então em casa nunca vai ter batata. Então a batata ele nunca vai aprender. A criança tem medo de gato, então em casa nunca pode ter gato, eu sempre chego no ambiente antes para ver se tem um gato. Não, aí eu não estou ajudando a criança a vencer aquele medo do gato. Então, a terapia sempre é uma terapia de exposição, ou seja, eu venço o medo quando eu me exponho a situação e aí eu vou aprendendo, eu vou criando uma nova memória que vai me mostrando que aquilo ali na realidade não era perigoso. Que eu posso dormir também daquele outro jeito. Que eu posso comer a outra coisa daquele outro jeito.
Então, eu vou aumentando o repertório de comportamento da criança, eu vou aumentando a sua segurança, eu vou aumentando a sua capacidade de enfrentar as coisas, né? Então, não é enfrentar no sentido, vai aí, você tem que ir, agora não sei o quê. Não, é tudo com muito cuidado, apoiando. Eu entendo que você está com medo, e quem tem medo, a gente sabe que é um negócio muito paralisante. E quem tem as obsessões é mais ainda, é terrível. Então, a criança está presa naquilo, ela precisa de apoio, compreensão, amor, carinho, mas vamos juntos e vamos enfrentar. Então, a acomodação, os pais começarem a falar, não, meu filho não tem problema nenhum, mas aqui não pode isso, não pode isso, não pode isso, tem que ser assim, 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 por isso que ele só dorme em casa, porque só em casa que tem isso, ele só come em casa porque só em casa que tem isso, ele só usa o banheiro de casa porque só que tem isso. Então, isso é acomodação. E isso não propicia um bom prognóstico, uma boa evolução, um bom resultado de tratamento. Então tá bem, obrigada, é isso.